Por que você deve ser contratado? Esta pergunta é uma das perguntas mais feitas em entrevistas de emprego, mas também é uma das perguntas que mais já reprovou candidatos em entrevistas. Inclusive você já deve ter sido perguntado por ela e ficou mais ou menos sem saber o que responder, ou mesmo se não foi, não tem a mínima ideia de como responder. Se você se identificou com um desses pontos que eu falei, assista essa aula até o final, porque além de eu comentar um grande erro que os candidatos cometem e que muitas vezes os reprovam, eu vou te falar 3 saídas de como responder essa pergunta adequadamente e você se sair bem numa entrevista. E eu te falo, o terceiro ponto é o mais importante. Então, fica comigo até o final. Eu vou te contar tudo sobre como responder essa pergunta. O meu nome é Carlos Eduardo Pereira, certamente já fiz mais de 10 mil entrevistas na minha carreira e depois desse vídeo eu tenho certeza que você vai se sair melhor nas suas entrevistas. Então, Eduardo, sem mais delongas, solte a vinheta. Esta pergunta, por que eu devo te contratar, por que você deve ser contratado, ou qualquer coisa do gênero, normalmente ela é aplicada no final da entrevista e admito que muitas vezes quando eu fiz essa pergunta foi o que eu considerei como grande final. Ou seja, era aquela pergunta que eu coloquei para ver, assim, vamos ver como esse candidato fecha a entrevista. Se realmente ele vai se garantir para a próxima fase ou se ele já vai sair dali eliminado. E para você não ficar nas estatísticas de reprovação, eu vou comentar agora sobre um grande erro e sobre 3 dicas de como responder essa pergunta. Então vamos para a primeira dica, já que eu vou deixar o erro para o final. Primeira questão é, você precisa estudar a empresa na qual você está participando. Porque hoje, principalmente nos processos seletivos atuais, você não tem apenas uma questão de função para a vaga, se você é bom para a vaga, mas você também tem uma convergência de valores. Então é interessante que você estude a empresa, porque quando numa entrevista você demonstra que você conhece aquela empresa, que você quer trabalhar naquela empresa, que você tem afinidade com aquela empresa, você ganha pontos em relação aos outros candidatos. Então quando uma pessoa faz essa pergunta para você, por que você deve ser contratado? É muito interessante que ali você comente, olha, eu devo ser contratado porque é uma empresa que eu tenho interesse em trabalhar, e aí você vai citar os seus motivos, porque é uma empresa que está alinhado com os valores que eu quero, caso seja a situação, e que você tem conhecimento sobre o que aquela empresa faz e a importância disso para a sua carreira. Então esse é o primeiro ponto, demonstrar conhecimento pela empresa, porque quando você demonstra conhecimento pela empresa, você mostra para o avaliador que você está alinhado com aquela empresa e que você demonstrou interesse sobre aquela empresa. Porque é péssimo, gente, quando a gente chega lá, você já ouviu falar dessa empresa? Nunca ouvi falar não conheço. Como assim? É igual a gente for escolher uma pessoa para a nossa vida, para namorar. Você não conhece, você não vai tentar conhecer aquela pessoa, saber quem é, quais qualidades. É a mesma coisa. Processo seletivo é igual relacionamento. Então, busque conhecer a empresa na qual você está fazendo um processo seletivo. Agora, antes de eu partir para o segundo ponto, está passando aqui em cima um card onde eu tenho um treinamento gratuito, onde você vai se preparar para as suas entrevistas e você com certeza terá um desempenho melhor nelas. Então, clica aqui agora, veja o nosso treinamento gratuito, que eu tenho certeza que nós vamos te ajudar muito nessa busca do seu tão sonhado emprego. E agora voltando para o nosso vídeo. Segundo ponto. Durante essa pergunta, ao falar por que você deve ser contratado, você também pode citar características suas que ajudem a empresa nesse processo de contratação. Então, por exemplo, se você tem disponibilidade total, você diz que você tem disponibilidade total. Se você tem a questão da contratação imediata, isso também pode ser. Ou se você mora perto da empresa, esse também é um outro fator de diferença, já que muitos candidatos, às vezes o candidato é excelente, mas ele mora tão longe que isso acaba atrapalhando. Sem contar que, quanto mais longe o candidato mora, mais chance ele tem de chegar atrasado. E é fatal, gente. Já trabalho com RH há mais de 15 anos. Todo candidato que na hora da entrevista fala que não tem problema, depois de um tempo ele começa a chegar atrasado e ele coloca a culpa no trânsito. Como assim, você me contratou, agora tem que lidar com isso. Como se um atraso fosse algo normal. Então, por exemplo, morar perto é um diferencial. Então, se você tem qualquer característica dessa que possa ajudar a empresa na contratação, então diga, porque agora é a hora de você ir lá e vender o seu peixe.
E agora nós vamos para o terceiro e último ponto. E nesse ponto, muitas vezes, o candidato ele comete um grande erro, que é, no momento que você faz a pergunta, fulano, por que você deve ser contratado? Ele começa a falar simplesmente das vantagens que ele vai ter ao ser contratado. Eu tenho que ser contratado porque o benefício vai ser muito bom, tenho um excelente plano de saúde para minha família, o salário vai cair como uma luva nas minhas situações, nas minhas contas. Ponha uma coisa na sua cabeça, candidato. O entrevistador ele não está tão interessado assim em saber o que você vai fazer com o dinheiro, mas ele quer saber o que você vai acrescentar à empresa com as suas atividades. Então, em vez de você falar sobre o que você vai ganhar ao ser contratado, diga o que você vai acrescentar a essa empresa. E aí vem a pergunta, Carlos Eduardo, não sei o que dizer, o que eu faço? Você vai parar agora esse vídeo, vai pegar um papel, e vai anotar todos os feitos, qualidades que você já fez nos seus últimos empregos. E eu tenho certeza que você tem. Então, para agora o vídeo, pausa, pega um papel e anota pelo menos 5 feitos ou trabalhos que você concluiu de uma maneira satisfatória, ou alguma qualidade, ou algum conhecimento que a vaga exige que você tenha. E aí é hora de você chegar e falar. Porque assim, você tem que entender quando o entrevistador faz essa pergunta, ele quer saber o que você vai acrescentar de útil nessa atividade. E aí você precisa entender, como eu falei na primeira dica, conhecer a empresa, mas você precisa conhecer a atividade e conhecer o que você já fez na sua vida. E aí é hora de você vender o seu peixe. Se é uma vaga de vendas e você já trabalhou muito tempo com vendas, diga que você tem muita experiência com vendas. É uma vaga de administrativo e você tem domínio sólido no Excel. Diga que você tem domínio sólido no Excel, mas de um modo geral, diga os resultados que você já alcançou. No meu caso, por exemplo, normalmente, se eu fosse concorrer a vagas de gerente de RH, eu diria que eu já implantei cargos e salários, eu diria que já implantei pesquisa de clima de maneira satisfatória, eu diria que já fiz parte de um plano de aumento da lucratividade de uma empresa, já reduzi o turnover, já reduzi o absenteísmo, e tudo com práticas de recursos humanos. Ou seja, você precisa olhar para o que você já fez e dizer para aquela empresa que você pode aplicar isso nesse local. E eu te falo uma coisa, se você praticar principalmente essa terceira dica, eu tenho certeza que nessa pergunta você vai se sair muito bem, porque a maioria dos candidatos não faz isso. E aí, quando vem a pergunta para a gente poder organizar e fechar o vídeo vem a pergunta, por que você deve ser contratado? Você deve começar com essa terceira dica. Olha, você deve me contratar porque eu sou uma pessoa que tem mais de 15 anos com recursos humanos, já implantei inúmeros processos, já diminui o número de turnover disso e daquilo, e aí você começa a explicar os resultados que você já trouxe para outras organizações. E aí, logicamente, eu estou falando de algo maior, porque minha carreira já foi um pouco mais longe, mas você pode falar de coisas mínimas. Eu fui premiado como atendente do mês. Eu fui uma pessoa que eu trabalhei 5 anos numa empresa. Então, se você ficou muito tempo numa empresa, você pode usar isso a seu favor. Porque, normalmente, quem fica muito tempo numa empresa ou se acomodou, e quem era o chefe dela também se acomodou, mas, de modo geral, estava todo mundo satisfeito com aquela pessoa, mesmo todo mundo acomodado. Então, ficar muito tempo numa empresa também é positivo, que demonstra que você é uma pessoa estável. E aí é a hora de você vender o seu peixe. Essa pergunta ela foi feita para você vender o seu peixe. Ficou claro? E aí você utiliza a explicação desse terceiro ponto e depois você parte para os outros pontos. E aí você pode tanto falar do ponto 2, do ponto 1, aí tanto faz. Mas a minha dica é, comece desse terceiro ponto que eu falei. Fale das vantagens e dos resultados que você já trouxe na sua vida profissional. E depois você fale dos outros. Eu tenho certeza que se você seguir o que eu estou falando aqui agora, você se sairá bem na entrevista e a chance de você passar para a próxima fase, ela vai se multiplicar. E aí, curtiu esse vídeo? Eu tenho certeza que eu já te falei algumas coisas bem interessantes, hein? Agora, se realmente você achou que eu atendi a sua demanda, se inscreve aqui no canal, curte aqui o vídeo, porque eu tenho certeza que outras demandas que você tiver sobre mercado de trabalho, eu vou atender, porque aqui o Se Oriente Carreiras é o canal de carreiras do YouTube, é o seu canal do YouTube. Então, se inscreve aqui agora, porque toda semana tem vídeos de mercado de trabalho, entrevistas e processos seletivos. Então, espero ter te ajudado.
Até a próxima. Tchau, tchau.